Olá, pessoal, boa noite. Dá um tempinho para o povo ir chegando. Boa noite. Então, já tem gente aí nos vendo aqui. Oi, Valmira, Silvana. Boa noite, gente. Dá mais um tempinho para o pessoal entrar, porque hoje a nossa Nossa aula hoje será sobre por que algumas crianças aprendem e outras não, né? E aí, ao longo da aula, se forem surgindo dúvidas, podem perguntar. Se for pertinente ao que eu já estiver explicando, eu logo ali em sequência já sano a dúvida. Se não, a gente conclui o assunto e retoma a dúvida logo em seguida, tá bom? Deixa eu ver como é que tá aqui o povo no Instagram, se eles já entraram. Oi, Camila, Kátia. O pessoal tá chegando, dá só mais um tempinho. E hoje, gente, esse assunto vai ser um pouco mais denso, tá? Hoje a gente vai abordar algumas teorias, né? Descobrir aí por que algumas têm dificuldade, algumas crianças vão mais rápido, outras, né? Tem essa questão na diferença do aprendizado de uma criança para outra, né? Cada criança tem seu tempo. Mas nas aulas seguintes, né? Essa é uma websérie de 4 aulas. Essa primeira aula, como eu acabei de mencionar, um pouco mais teórica. E as outras 3 aulas, bem práticas, tá? A aula de amanhã vai ter um pouquinho de prática com teoria, e as outras aulas a gente vai fazendo isso. E eu quero que vocês contem, né, comigo naquilo que vocês tiverem dúvida, naquilo que vocês precisarem. Eu preparei de uma maneira assim, para que vocês entendam, consigam observar no filho de vocês e colocar em prática, porque o objetivo aqui é destravar a alfabetização, fazer com que as crianças de fato consigam avançar e consigam aprender, tá bom? E aí, teve dúvida, amanhã pode trazer algumas questões mais específicas, porque amanhã a gente vai falar sobre sondagem. Enfim, eu quero que no final dessas 4 aulas, de fato, você seja capaz de colocar em prática o que eu ensinei aqui e alcançar resultados, tá bom? Então, eu quero fazer um combinado com vocês. Eu me comprometo a dar o meu melhor, né? Eu já tenho feito isso, preparei de uma maneira assim que seja bem rica, bem proveitosa para vocês. Mas preciso que vocês também se comprometam, porque eu me comprometi com o resultado de vocês, né? Eu disse que quem acompanhar as 4 aulas conseguirá fazer com que a criança avance. Então, a primeira parte desse combinado depende de mim, de fazer com que vocês entendam e consigam colocar em prática. Mas eu também preciso de uma segunda parte, que é a de vocês. Eu preciso que, além de assistir e me acompanhar aqui até o final, vocês também coloquem em prática tudo aquilo que aprenderem aqui, para que as crianças de fato avancem, ok? Quero saber se vocês topam esse combinado, se vocês estão dentro, se vocês estão comigo. Escrevam aí que eu quero saber se vocês realmente estão fechadas comigo para que a gente avance e que essas crianças tenham esse aproveitamento, né? Foi um ano tão complicado, né? Quando vocês escrevem aí, quero saber se vocês estão comigo, se vocês topam esse desafio. Ótimo, Daniela. Eu quero, de fato, que as crianças tenham um aproveitamento que deveria ter acontecido ao longo do ano, e não preciso nem dizer que esse ano foi um ano atípico para todo mundo, né? Então,
Algumas ficaram pelo caminho, outras conseguiram, mas com algumas debilidades. E esse tempo é um tempo de ajuste, para que o ano seguinte possa iniciar mais leve e as crianças não ficarem com esse atraso, né? Ou então até mesmo um bloqueio, ou levar a algo que seja danoso para toda a vida, né? A alfabetização é a base. E se essa base for corrompida, a gente está construindo aí uma estátua de ouro com pés de barro. Então, vamos fazer com que a nossa fundação seja bem coesa. Ótimo, ó, o pessoal está comentando aqui, tá todo mundo dentro do desafio. Que ótimo, gente. Essa é o que nos move, né? De sermos desafiadas, comprarmos esse desafio e vencermos, rompermos barreiras para ajudar os nossos filhos, as nossas crianças, né? Eu sei que tiveram algumas professoras também que precisaram se reinventar. Na verdade, todo mundo se reinventou, né? Foi um ano bem atípico. E aí algumas professoras pediram ajuda porque é diferente alfabetizar, né, crianças que estão longe. A gente precisa mesmo se reinventar, descobrir o que está acontecendo, fazer essa sondagem, enfim. As professoras que me pediram ajuda e depois se tiver algum caso específico que queira me falar, estamos aqui, tá, para ajudar vocês ajudarem cada uma dessas crianças. Esse é o objetivo e é isso que me motiva, né? Saber que tantas crianças serão alcançadas por um gesto de vocês de se disporem a aprender, né? Do meu lado de ensinar e do lado de vocês de aprender, né? Para que flua e coopere com o avanço dessas crianças. Bom, então, tem essa pergunta que não quer calar, né? Por que algumas crianças aprendem e outras não, né? O que que faz com que algumas aprendam e outras não? O que que faz com que algumas crianças tenham uma diferença ali no aprendizado, né? A base, né? A premissa aí é que não dá para nivelar, porque cada criança aprende no seu tempo, no seu ritmo. A gente não consegue, embora tenhamos parâmetros, né? Numa sala de aula tem várias crianças e tem ali um currículo. Existem irmãos que em uma idade fez de uma maneira e o outro na mesma idade está diferente, ou à frente, ou um pouco mais atrás, enfim. Cada criança tem seu ritmo. Se pegarmos gêmeos, né? Não significa que vão desenvolver da mesma maneira. E nós precisamos respeitar o tempo de cada criança. É igual a história da borboleta no casulo, né? Tem um tempo certo. Se você força, você atrapalha. Aquela borboleta não vai existir porque você não respeitou aquele tempo, né? Você, ao invés de ajudar, você acaba atrapalhando. Bom, mas então hoje a gente vai falar sobre as dificuldades, né? O que pode acontecer no processo que faz com que a criança tenha dificuldade ao aprender. E mais especificamente hoje, o nosso tema é a alfabetização. Então, tudo isso que eu vou falar aqui pode servir para outras idades, pode, mas o nosso foco hoje aqui é a alfabetização, né? O meu combinado com vocês é ajudar a destravar, a desenvolver a alfabetização. Se tem alguma coisa que ficou para trás e precisa ser sanada, ou se não foi desenvolvida e realmente precisa ser desenvolvida, enfim. Quais são essas dificuldades e de onde surgem, né? De onde vêm essas dificuldades? No aprendizado, nós podemos ter alguns fatores ali que influenciam esse aprendizado e podem até prejudicar, atrasar, travar esse aprendizado. Podem ser fatores orgânicos, né, relacionados aí ao desenvolvimento físico, à maturação da idade, alguma debilidade ali motora, enfim. A gente tem essa questão aí orgânica, a gente também tem fatores voltados ao cognitivo, à cognição. O que é cognição? Tudo que é relacionado ao aprendizado, a nossa capacidade de aprender aos neurônios, a forma como a gente aprende, como a gente associa, como a gente
armazena esse aprendizado. Então, tudo que está voltado para essa questão da aprendizagem tem a ver com o cognitivo. E também tem a questão emocional, né? Os nossos sentimentos, se a gente passa por algum trauma, alguma coisa que seja ali atípica para a criança, e isso faz com que ela não consiga desenvolver, porque fica com aquele pensamento travado ali, né? Achando que não fluiu como deveria, porque os sentimentos ficaram embolados ali, não consegue separar. Se nós adultos já temos dificuldade em lidar com algumas questões emocionais, principalmente quando são emocionalmente negativas, né? Às vezes até as positivas nos atrapalham, quando a gente está com tanta euforia, com tanta expectativa, isso também acaba atrapalhando, mas as negativas, elas têm um poder de interferir numa proporção maior. Isso também interfere nessa questão do aprendizado. Ou até uma combinação entre esses fatores, né? Um cognitivo com o emocional interfere, enfim. Há também as combinações aí que podem fazer com que esse aprendizado seja de uma maneira mais lenta ou não aconteça, enfim, né? São os entraves aí do aprendizado. Bom, antes da gente prosseguir, eu quero frisar o seguinte: há uma diferença entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem, tá? É muito parecido, às vezes a gente não consegue, num primeiro momento, saber se é um transtorno, se é uma dificuldade. Mas quando a gente começa a investigar, quando a gente usa os estímulos corretos, a gente consegue ali sim fazer uma distinção. E para que vocês não fiquem preocupadas, né? Na maioria dos casos são dificuldades e que com os estímulos corretos a gente consegue resolver. Qual é a diferença, então, entre dificuldade e transtorno? Se é uma dificuldade, gente, essa dificuldade, ela pode ser resolvida quando a gente descobre qual foi o entrave, qual foi o obstáculo que fez com que aquela dificuldade surgisse. Por exemplo, uma criança que tem dificuldade para aprender a ler. E aí você percebe que ela não teve uma base ali, faltou, por exemplo, mais na frente eu vou voltar e falar melhor, mas faltou, vamos dizer, uma habilidade fonológica ali que não foi muito bem trabalhada, e o que acontece é que ela não teve o suporte, não teve tudo que necessitava para continuar avançando. Então, ela travou. E aí, quando você vem, faz essa análise, descobre ali quais são os estímulos que são essenciais e promove aquele estímulo, deixa acessível para a criança aquele estímulo correto, ela avança, ela destrava e vai. Entenderam? E aí você, era apenas uma dificuldade, foi vencida porque nós removemos este obstáculo. Tá? Agora, você fez toda essa análise aí de ver quais são os estímulos, as habilidades necessárias, ofereceu esses estímulos e a criança não avançou ou avançou com uma certa dificuldade, aí nós podemos, então, cogitar um transtorno, que seria aí uma dificuldade, uma disfunção neurológica. O que seria essa disfunção, né? Que não funciona da maneira habitual. Não que não funcione, funciona. Ela é capaz de aprender? Sim, mas de uma outra maneira. O cérebro funciona de uma outra maneira. E aí entra alguns exemplos aqui de crianças que têm dislexia, descalculia, né? E tantas outras situações que precisarão de uma intervenção, né? Não tem a pretensão aqui que você vai diagnosticar seu filho sozinho e vai dar conta de resolver esse transtorno sozinho. Em alguns casos, precisam entrar medicamentos, enfim. Fez aquela parte lá de oferecer os estímulos corretos, não viu o avanço,
procure um profissional, procure ajuda, que pode sim ser um caso onde a criança apresente algum transtorno de aprendizagem, e aí você vai precisar de um acompanhamento, tá? Essa criança não vai aprender? Não, não é isso. Ela vai aprender com os estímulos corretos, com o acompanhamento correto, essa criança vai desenvolver. Talvez um tempo maior, né? Ela precisa de mais tempo, ela precisa de mais estímulo, mas ela, né, num grau aí maior ou menor, ela vai desenvolver de acordo com a sua capacidade ali, de acordo com o transtorno também, né? Desde que não apresente aí um comprometimento neural, né, cognitivo permanente, algum dano permanente, né? E aí ela seja incapacitada de continuar desenvolvendo esse lado cognitivo. Mas, enfim, o que vai acontecer, então, aqui na nossa aula, é que nós vamos tratar desses casos ali da dificuldade, de quais são os estímulos, como a gente vai fazer, e se depois disso tudo, ao final, opa, mesmo assim, meu filho ainda está avançando com muita dificuldade, é um caso, então, de procurar um especialista e fazer isso que eu falei, né? Fazer uma avaliação aí para descobrir se realmente trata-se de um transtorno. Mas, gente, não é algo assim que você vai lá e faz um exame de sangue e aparece. Não, é toda uma junta, tem toda uma questão aí de profissionais da área para fazer esse laudo. Tá, então, vamos lá. Como, então, oferecer esses estímulos? Antes de aprender a ler, existem tantas outras coisas que os nossos filhos, né, as nossas crianças precisam desenvolver, e muitas vezes, naquela ânsia de ver os nossos filhos lendo, a gente acaba pulando algumas etapas. Então, nós precisamos nos atentar para oferecer todos os estímulos, todas as habilidades segundo cada idade, sem queimar, sem pular etapas, né? Os nossos filhos, as nossas crianças hoje estão super estimuladas, né? Desde cedo já querem logo aprender a manusear tudo que a gente está na mão, e mais do que nunca hoje a gente tem celulares, né? Disponíveis, e aí as crianças querem logo já começar a mexer, enfim. Tantos estímulos que, na minha época, o meu pai costuma dizer que meu filho de 7 anos sabe mexer melhor, né, com mais destreza na tecnologia do que ele. Tem coisa que meu filho é que ensina. E aí, assim, a gente pensa assim, nossa, meu filho é muito esperto, ele já dá conta de fazer isso, e vai oferecendo estímulos. E lá na frente vai faltar, vai perceber que a gente pulou uma etapa, porque a gente achou que a criança já dava conta. E aí essa criança depois talvez sinta falta. Quem aí tem um filho assim que já dá conta de mexer em tecnologia sem nunca nem ter ensinado, né? A minha pequenininha já, se deixar, ela quer ficar no celular, quer mexer. Então a gente não precisa ensinar, né? Já é algo assim que vendo eles já querem, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários, só um instantinho. Deve ser 1 hora de aula. Bom, a aula de hoje, eu não sei se eu consigo concluir com 1 hora, porque eu quero falar de alguns outros tópicos, mas deve girar em torno disso, não devo estender tanto. Só um instantinho. Mas se por algum motivo você não puder prosseguir, vai ficar salvo, mas não no Instagram, quem está acompanhando no Instagram, tá? Quem entrou, fez o cadastro lá, vai ter esse link, no link consegue rever a aula sim, tá? Oi, Michele. Eu percebi que era você, Michele. Tá no do esposo, mas eu consegui saber que era você sim. Boa noite, conseguiu chegar agora. Bom, falei um pouquinho sobre algumas coisas que podem atravancar aí a aprendizagem, mas vai ficar depois o link lá. Quem chegou agora, dá esse review aí que consegue pegar tudinho, tá? Aí, 2 aninhos já quer ficar logo com o dedinho no celular. Vai ter material gratuito sim, gente. Preparei para vocês
um PDF, tá? Com essa parte aqui da teoria. Eu vou disponibilizar amanhã a sondagem, já vai estar prontinho. Eu vou ensinar como faz, mas, ó, já estou dando colher de chá, hein? Já vou disponibilizar ela prontinha para vocês. E não ia contar, não, mas já vou dar spoiler. Para quem precisar de ajuda para fazer a análise dessa sondagem, a gente vai ver como faz aí, mas eu vou ajudar vocês também nessa análise aí, tá? A gente vai fazer de tudo aqui para as crianças deslancharem, e esse é o objetivo. Ok, então voltando aqui para as habilidades que são essenciais, né? Porque se a gente pula lá na frente, ela vai fazer falta. E isso, gente, acaba sendo um dos entraves, porque algumas crianças aprendem e outras não. Eu acabei de mencionar sobre os estímulos, né? Nós precisamos oferecer os estímulos corretos, e muitas vezes nós somos, caímos no conto do vigário, né? A gente acha que é uma coisa e é outra. A gente pensa assim, nossa, meu filho é muito esperto. Só que o que acontece? Realmente, o meu é muito esperto, eu vejo crianças assim que estão muito à frente, né? Mas a gente não pode pensar assim, ele já sabe isso. Talvez ele tenha uma noção, mas ele precisava de um tempo para consolidar. E aí, se a gente pula, ele vai ficar inseguro. A gente tirou da criança aquela oportunidade de consolidar e sentir confiança. E lá na frente, quando precisar, não ter problema com isso. Tá? Então, isso é muito importante. A gente desenvolver. Sabe aquelas atividades bobinhas que a gente pensa assim, isso é tão bobinho, meu filho já faz. Fazer bolinha. Nossa, fazer bolinha com a mão, ele já passou disso, ele já consegue, mas você não treinou isso. E aí, depois, na hora de pegar o lápis, pode ser que a pegada dele fique com problema. Ou então, falar assim, meu filho não gosta muito de colorir, não. Aí, colorir, né? Para que colorir? Para que colorir? Para treinar esse movimento aqui do punho. Enfim, são esses detalhes que, às vezes, a gente quer amadurecer demais o nosso filho, assim, tão rápido, pular algumas etapas, e lá na frente isso vai fazer falta, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas habilidades. Por isso que a pré-alfabetização ela é muito importante. Não é só brincar, é brincando que a criança aprende. E aí, cada brincadeira tem uma intencionalidade, sim. E o que é alfabetizar, né? Porque eu falei, antes de aprender a ler e escrever, precisa dessas habilidades, né? Habilidades motoras, habilidades aí de percepção. Eu deixei para falar um pouquinho mais para frente quando eu mencionar sobre a consciência fonológica. Mas o que vai acontecer é que a gente muitas vezes quer assim, meu filho já sabe as letrinhas, já ensinei a letra do alfabeto. É errado ensinar a letra do alfabeto? Não, não é. Mas, assim, o que mais ali a criança precisa saber, né? Saber o alfabeto é aprender a ler e escrever? Não, não garante isso. Por quê? Então, vamos lá. O que é alfabetização? A gente fala tanto disso, mas você já parou para pensar? Alguém aí, eu devia ter perguntado antes de colocar, né? Mas alguém já parou para pensar que alfabetizar é fazer com que a pessoa tenha acesso ao alfabeto e consiga utilizar esse alfabeto para comunicar, para se fazer entendido e para entender o que o outro está querendo dizer. É isso o processo de alfabetização. Ler é uma parte, escrever é uma parte do processo, né? Mas nós precisamos fazer com que a criança leia e entenda. Nós precisamos, e aí entra o conceito de letramento, que são duas coisas que estão atreladas, né? Que é você conseguir colocar essa alfabetização em prática, né? E conseguir se comunicar. Alguns comentários aqui, vamos ver o que o povo está falando. Essa quarentena ficou com um uso mais excessivo de telas, né? Aqui em casa também a gente teve que dar umas duas, assim, voltadas para o normal, porque a gente voltou, aí daí a pouco a coisa começou a andar de novo, assim, meio descontrolada, a gente voltou para o combinado novamente, mas até mesmo as aulas online fez com que as crianças utilizassem mais do que o tempo devido à tecnologia, né? Tudo ficou atrelado à tecnologia, isso é danoso, né? As crianças têm um certo tempo para serem expostas à tecnologia e exceder esse tempo é danoso.
Agora aqui alguém fez um comentário sobre desenho. Deixa eu ver aqui. Não gosta de desenhar. Ótimo, essa pergunta aqui é bem interessante, gente, ó. Não gosta de desenhar, gosta que ajude a pegar no lápis. Isso é válido? A criança tem 2 anos, deixa eu ver se é de 2. Então, Michelle, eu preciso só saber qual criança que é. Ah, Yasmin. Deixa eu ver. Aí, se for a idade, é a diferença. Porque se for o de 2, tá ótimo. Se for o de 4, o que vai acontecer, que eu acho que ela respondeu aqui, ó, o de 4. Isso, Benício. O que vai acontecer? Não force, do tipo assim, não vou te ajudar. Talvez ele quer desenhar muito bem, e aí quer que você ajude, porque o seu desenho é bonito e o dele não. Então, assim, eu acho que vale aí você experimentar fazer uma transição, né? Continue ajudando. Agora faz você. Ó, mamãe vai e faz passo a passo do desenho. Vamos com a mamãe, eu faço assim e você faz junto. E fazer essa transição gradativa, tá? Falar assim, não vou desenhar mais com você. Não acho que precisa ser assim, mas ele já tá numa idade de fazer alguns esboços sozinhos. Você faz fraquinho, ele passa por cima, enfim, vai treinando isso aí para desenvolver. Eu acho que pode ser uma característica dele de querer fazer o desenho tão perfeito e o seu é perfeito e o dele não, e ele queira essa ajuda. Então, vale analisar e ver se é isso mesmo. Os deveres, perde tempo pintando para terminar logo a atividade. Aqui em casa também tem esse problema, tá? Isso é característica de criança sanguínea, quer terminar tudo logo. Então, o meu filho, ele tem problema para desenhar também, porque ele não quer colorir. Ele gosta de colorir, mas aí quando ele percebe que o desenho é grande, que vai demorar muito, ele já começa a querer sair fora. Então, a gente tem alguns recursos para acelerar isso. Por exemplo, tem aquele giz que ele é em gel, né? Ele tem um traçado melhor e vai mais rápido, então acelera o colorido. Eu combino que ele colore um pouco, faz alguma outra coisa, depois volta e termina. Isso tudo a gente vai adequando, mas é importante, não pode deixar não colorir, tá? A tela atrapalha para dormir, com certeza, Luciana. Isso aumenta a produção de melanina. Ó, esse comentário aqui, vou compartilhar com vocês, ó. A produção de melanina atrapalha, porque a criança fica mais alterada ali no sono, e o sono, ele é importantíssimo. Uma boa qualidade de sono vai interferir positivamente na qualidade do dia posterior, até mesmo nas atividades, né? Então, assim, não só na hora de dormir, mas quando a criança fica exposta demais à tela, ela acaba tendo uma agitação maior ali. Você percebe que ela vai ter mais dificuldade para quietar, para fazer as atividades, né? Enfim, a gente tem que saber dosar mesmo. Eu deixei até um post falando sobre isso, qual é a orientação aí de exposição, né, por idade, enfim. Alguém está falando aqui das aulas online que não funciona. Isso, ó, é por isso que eu fiz, Germana, o meu desejo de fazer essa aula, né, essa websérie, essas 4 aulas, é exatamente isso, tá? Eu percebi isso desde o início do ano, quando começou essa questão de quarentena, de crianças estudando online. A minha primeira live que eu fiz, logo depois disso, eu mencionei essa questão do rendimento das crianças, e não só do rendimento, mas da questão de influenciar negativamente, marcar negativamente o olhar das pessoas em relação
das crianças, né, em relação ao aprendizado, de associar que aprender é ruim, é penoso, é chato, que não dá conta. Isso é muito ruim, né? E foi uma das coisas que eu mencionei lá no início, aí a gente começou a fazer material gratuito para disponibilizar para vocês, para tentar, assim, minimizar isso, para que as crianças tivessem esse tempo de interação, de aprendizado e associar a coisas positivas, né? Quando nós associamos, eu vou falar isso na aula, acho que de amanhã, quando nós associamos coisas positivas ao nosso aprendizado, esse tipo de emoção positiva, isso faz com que o nosso cérebro guarde mais e guarde melhor. Então, se a criança está associando muita coisa negativa, olha o prejuízo que ela está tendo. Primeiro, porque emocionalmente ela vai ter problema lá na frente, e segundo, que ela não está rendendo e não está absorvendo, né? Tá deixando aí de aprender na intensidade que ela poderia aprender. Aí aqui mencionando sobre telas, na educação infantil, a criança aprende só o letramento? Vamos lá. Essa aqui é uma pergunta legal. A criança aprende só o letramento. Vamos lá. Letramento é essa questão de fazer com que a alfabetização seja efetiva no dia a dia, a pessoa consiga ali se comunicar, utilizar, né, daquilo que ela conseguiu adquirir. Não tem como, Valmir, a gente dizer assim, primeiro a alfabetização, depois o letramento. Ou primeiro o letramento e depois a alfabetização. Não. São duas coisas que acontecem simultaneamente. Por quê? E aí que eu vou voltar. Vamos voltar lá, então, para a questão do que é alfabetização. E aí vocês perceberão que alfabetizar começa muito antes do que a gente imagina, né? Apropriar-se do alfabeto e a utilização do nosso código de comunicação. Bom, só consegue se comunicar quem sabe ler e escrever? Não. Muito antes da gente aprender a ler e a escrever, a gente já utiliza a fala. E a criança, quando nasce, ela não consegue falar, mas ela já se atenta ali, tudo que passa ao redor e consegue perceber um som diferente. Quando a gente brinca com alguma entonação diferente, ela já dá gargalhada, ou seja, ela já está interagindo. O choro já é uma interação, enfim, ela está ali se comunicando. É o princípio da nossa comunicação. Então, alfabetizar começa lá no berço. Começa quando você pronuncia corretamente as palavras, e aí a criança não consegue falar, mas ela já está armazenando ali, fazendo uma bibliotecazinha ali na mente dela, na memória, para que quando ela estiver consolidando a alfabetização, ela tem todo esse arsenal ali, um vocabulário bem desenvolvido. Quando a criança consegue expressar, eu quero água, ela não consegue falar água, mas ela mostra, ela fala enfim, ela consegue comunicar com você, utilizando ali rudimentarmente, né, o que ela já se apropriou desse código, e você incentiva ela entender o que você está falando e fazer com que o outro entenda o que ela quer, não fique tentando adivinhar o que o bebê quer, deixa ele se comunicar. Isso faz parte da alfabetização. Lembra que eu falei que a pré-alfabetização é importante? Pois é, esses são os pontos que a gente precisa desenvolver, porque isso tudo vai ser a base da nossa alfabetização, tá? Então, já falei aí da comunicação, já falei dessa questão do vocabulário, das pronúncias corretas, aprender o alfabeto, saber as letras do alfabeto, apropriar-se do alfabeto. Então, ela precisa saber que nós temos um alfabeto com letras, né? E essas letras possuem sons, a representação dos sons. Então, quando eu falo e emito um som, esse som tem uma representação gráfica, que é a letra. Isso tudo faz parte ali do pacotinho que a gente vai utilizar para ter uma alfabetização bem consolidada, bem coesa, ok? Pular essas etapas pode fazer com que a criança trave em algum momento. Por isso é muito importante cada etapa, tá? Aprender a ler não é um processo natural. A criança, o celular, você não precisa, alguém aí falou que o bebezinho já quer ali mexer no celular. Você não precisa ensinar. Ele vê e faz.
Aprender a andar, você não precisa parar e falar assim, hoje é dia de treinamento. Meu filho precisa treinar, andar, então vou aqui ficar meia hora estimulando ele aqui, vai, um pé para frente, o outro. Não, é algo que já vem no nosso DNA. Nós já fomos programados para falar, nós já fomos programados para andar, mas nós não fomos programados para ler e para escrever. Andar, você anda do mesmo jeito aqui e lá no Japão. Falar é emitir sons, embora esses sons tenham as suas variações, mas é utilizar as cordas vocais, né? Então, você usa aqui em qualquer parte do mundo. Agora, ler e escrever possuem características associadas a cultura. Então, é algo cultural, né? Tem cultura que escreve de cima para baixo na vertical, tem cultura que escreve da direita para a esquerda. Então, assim, na horizontal, e aí são inúmeras variações, e essas variações dependem da cultura. Então, aprender a ler e a escrever é algo cultural, não é algo natural. Por isso, precisa ser incentivado. Só um instantinho. Então, como incentivar? Como a gente vai fazer com que a criança perceba? E aí é que esse ponto é muito importante, tá, gente? Algumas crianças até podem ter dificuldade aí. E aí eu quero que você observe, veja se é o caso, tá bom? A gente acha que é natural pra gente, que é óbvio pra gente, então que é óbvio pra criança. Mas o óbvio só é óbvio pro olho treinado, para quem já aprendeu. E muitas vezes a gente acha que a criança vai aprendendo por tabela, né? Ah, aprendeu a falar, agora vai aprender a escrever, vai aprender a ler. Não é assim. Nós precisamos mostrar, treinar o olho, treinar o ouvido, para que ele fique apercebido. E aí, se você mostra os sons, a criança já vai associar. É claro que a criança vai aprender sozinha, se você não ensinar nada disso, pode ser que sim, mas pode ser que ela tenha dificuldade. E aí nós estamos justamente falando, né, daquilo que pode ser um entrave para essa alfabetização, para o desenvolvimento. Ela pode começar a aprender e depois, lá na frente, apresentar alguma dificuldade aí. Então, qual o passo que a gente precisa fazer? Vou falar daqui a pouquinho como estimular e fazer com que esse processo que não é natural se torne um pouco mais leve e mais próximo desse normal, desse natural. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Aqui comentários de que gosta de desenhar, né? Mas não gosta de pintar. Ok. As aulas online que precisa de acompanhamento, precisa sim, gente. Até os maiores. Hoje mesmo uma mãe veio me falar que o filho adolescente, ela achando que estava tudo ok quando a coordenadora da escola entrou em contato, não estava ok nada, estava tudo pendente. Então, até os maiores precisam de acompanhamento, quanto mais os menores. Ok. Essa dúvida da Jaqueline, daqui a pouco eu volto nela, que é perguntando sobre letras que são espelhadas. É muito importante isso, e eu acho que vocês vão gostar de saber da minha resposta para dar um refrigério aí para vocês. Vamos lá. Minha filha de 5 anos escreve algumas letras viradas para o lado errado, tá? Jaqueline, não é só letra, isso acontece com número também. E sabe o que me deixa tranquila? A idade. 5 anos é uma idade que isso pode acontecer, tá? E com uma certa frequência. Até os 7 anos é normal, a gente chama de espelhamento, né? Escreve ao contrário. Isso acontece porque o nosso cérebro, ele tem vamos dizer assim, um gatilho de simetria. Quando a gente vê só metade de um rosto, o nosso cérebro é capaz de completar. Já viu tem até uns truques meio assim, né, meio de mágica, que você, de tanto passar rápido, você, mesmo que o rosto não tá ali, você consegue ver a outra parte. Porque o nosso cérebro, ele consegue adaptar e formar
essa simetria. Então, ele enxerga que é parte da mesma coisa. Então, até os 7 anos, a criança tem essa função aí muito aflorada e acaba, ao invés de ajudar, meio que atrapalhando aí na alfabetização e também no aprendizado ali dos primeiros números. Mas isso é normal, você pode estimular fazendo sempre a associação com o lado certo, treino mesmo com caixinhas de areia, né, para ficar treinando ali com o dedo na areia, massinha para poder fazer a letra, isso vai ajudar, né, a criança a memorizar ali, a trabalhar e não errar mais, tá? Com o treino, ela vai diminuir até que pare de acontecer isso. Depois dos 7 anos, se continuar acontecendo, aí sim pode ser um caso de procurar ajuda e ver o que está acontecendo, ou oferecer primeiro o estímulo. Talvez a criança não recebeu o estímulo, você, igual eu mencionei, né, sobre o transtorno e sobre a dificuldade, oferece primeiro o estímulo e vê se ela consegue avançar, ok? Mas nessa idade, super normal, pode ficar tranquila, continuar estimulando, usa caixinha de areia, usa a massinha, usa traçado com barbante, enfim, algumas variações assim. Depois até posso deixar lá no Instagram mais dicas de como a gente fazer essas atividades aí para desenvolver esse treino aí da grafia, tá? Isso, ó. Isso aqui também é muito normal, gente. A criança sabe fazer o nome, mas ela não compreende nem as vogais ainda. Ela deve será que ela está aprendendo pelo método global? Pode ser. Ou não, tem um outro método também que trabalha isso. Bom, eu vou, mais no finalzinho, quando eu falar de consciência fonológica, Germana, eu vou te dizer o que você pode fazer, tá? Para melhorar isso. Na verdade, ela decorou o nome, e aí agora você vai precisar fazer um trabalho aí de associar cada letra ao fonema para ela ter como escrever outros nomes e não só o nome dela, tá? Não é isso que você quer, que ela saiba só o nome, mas você quer que ela avance, consiga ler e escrever outras palavras também. Agora vamos lá. Eu posso ensinar o nome das letras, tá? Sobre quando chegar em consciência fonológica, eu vou falar sobre isso, mas não tem problema nenhum você falar o nome, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou te dar uma dica melhor do que o nome, porque essa dificuldade de pronunciar os sons todos os pais têm, inclusive eu também tive, porque como eu acho que a maioria de vocês foram alfabetizados com o método silábico e não o método fônico. Então, a gente não aprendeu a fazer o sonzinho de cada letra. Mas eu vou dar uma dica que vai ajudar vocês, tá bom? Vamos lá. Só fechar aqui o comentário e ver o próximo aqui. Se eu falo agora ou a gente segue aqui. 4 anos, está com dificuldade porque é agitada. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar essa agitação. Pode ser do temperamento e aí a gente pode utilizar de alguns recursos, tá? A primeira coisa, assim, tentar oferecer aquilo que chame atenção. Uma técnica que eu gosto é a técnica Pomodoro. Deixa eu compartilhar aqui o que eu tô falando para vocês. Ela estava falando, perdi aqui o comentário, falando que é muito agitada. E aí não estava conseguindo, né? Aqui, achei. E aí não estava conseguindo dar aula porque é agitada. O que você pode fazer? Uma coisa, gente, que eu fiquei muito preocupada com essa questão do ensino online, a quantidade de tempo, tá? Não tente fazer com que a criança fique 4 horas estudando. Nem nós adultos conseguimos concentrar, né? Tanto tempo assim. Então, ofereça intervalos, blocos de estudo, né? Faz aí 25 minutos, dá um intervalinho de 5, volta, estuda mais um pouquinho. Mas não sobrecarregue, porque o nosso cérebro, ele precisa de um tempo para guardar, para armazenar.
E aí, se você dá mais informação do que o tanto que ele consegue guardar, sabe o que ele vai fazer? Só descartar. Ó, não dei conta de guardar, guardei isso aqui. O resto, ó, jogo fora. Então, é tempo perdido, desgaste para a criança, desgaste para quem está ensinando, tá? Se atente aí a essa questão do tempo, trabalhe poucas coisas bem consolidadas e depois ofereça outros estímulos, tá? Para que o estudo fique leve e para que não aconteça de você pensar que ensinou, que a criança aprendeu e que, na verdade, o cérebro dela só jogou fora porque não teve tempo de armazenar e guardar como deveria, ok? Já falei do lado errado, ok. Alguém perguntou aqui de escrita espelhada. Sim, escrever com o lado virado é a escrita espelhada, e isso que eu acabei de explicar um pouquinho antes, até os 7 anos é esperado, né? É normal, é comum acontecer. Agora aqui... Ok, agora aqui, gente, vamos lá. As perguntas agora são que não reconhece os números, está tendo outras dificuldades. Essas perguntas, fugiu um pouquinho do que a gente está falando, eu vou responder no final. Deixa eu ver se tem alguma outra dentro do que eu estou falando aqui. Uma criança lá que está tendo também dificuldade com a escrita espelhada. Ele reclama do tempo do computador, exatamente, a questão da aula. Então, vamos lá. Algumas outras perguntas aqui, eu volto para dar algumas dicas, porque fugiu um pouquinho aqui do tema, que é o número e tal. Vamos lá, eu estava falando, recapitulando aqui, sobre não ser um processo natural. Então, o que a gente pode fazer com esse processo? Aquilo que eu falei, a gente precisa treinar o olho, treinar o ouvido. Isso é a consciência fonológica. Consciência tem a ver com pensar, com executar algo premeditado, vamos dizer assim. Você pensou sobre aquilo que você iria fazer. Então, pensar sobre os sons, pensar sobre a articulação. E aí, alguém falou lá sobre, eu posso ensinar o nome e não o som, né, da letra? O que acontece? Quando você ensina um nome, olha o que acontece. B com A. A gente fala que faz Bá, mas na verdade não faz. Quer ver por quê? Olha o C é o mais fácil. C com A. Você vira para a criança e fala que faz K? Como assim? É C com A faz Sá. Não, C com A faz K. Olha aí. Já começa a confundir. Porque não é assim que o nosso cérebro pensa. Entendeu? Então, quando você utiliza de recursos, a neurociência veio para isso, né? Para estudar como o cérebro aprende, como ele funciona e como a gente pode ajudá-lo a funcionar melhor. Então, se você disser para a criança que C com A faz K, ela vai decorar, como a criança ali, a mãe mencionou que decorou o nome, ela sabe escrever o nome, mas não sabe nem quais são as letras, né? Não sabe nem quais são as vogais que estão ali no nome dela. E isso faz com que o cérebro demore um tempo a mais para pegar no tranco, vamos dizer assim, né? Se você acelera um Fusca, o Fusca vai andar. Se você acelera uma Ferrari, a Ferrari vai correr, né? Então, qual é o recurso que nós estamos usando? Nós estamos indo de Fusca ou nós estamos indo de Ferrari? A Ferrari e o Fusca vão andar e vão chegar no mesmo lugar. Podem perfeitamente fazer o mesmo percurso, né? Mas qual é mais eficiente? Qual tem melhor proveito, né? E aí, o método fônico, ele não é o único que vai fazer com que seu filho leia. Só um instante. Bom, eu posso falar assim, se eu não usar o método fônico, porque meu filho já começou com silábico, vai dar errado? Não vai dar errado. Agora, você pode desenvolver uma consciência fonológica dentro desse método que já foi introduzido aí, o método silábico, entendeu? Por quê? Porque se nós, lembra que eu falei que a alfabetização é munir o indivíduo do código, do nosso código de comunicação, que é o alfabeto? Então, se todo o nosso código alfabético é baseado em sons, nós temos aí um código
de fonemas, nós temos um código fonético. Então, é impossível virar e falar assim, não estou trabalhando com fonemas, não com a consciência fonológica, não, porque eu não estou fazendo o método fônico. Gente, mas se tem a ver com som, tá trabalhando, né, o fonema, tá trabalhando ali essa representação, né, do fone, da grafia. A maneira como você vai jogar luz nisso, né, lembra do Fusca e da Ferrari? Pois é, você pode usar de uma maneira que é eficiente, ou você pode potencializar e fazer com que seja mais eficiente ainda. Então, se nós aprendemos por associação, se o nosso cérebro guarda e tem a capacidade de extrair isso da memória e fazer ali as adaptações e as correções, para que a gente vai utilizar um método só de decorar, né? Então, assim, se você pode fazer com que a criança pense naquele som, que ela desenvolva um raciocínio ali, lá na frente, essas dificuldades que talvez aí tenham sido tão comuns entre a maioria, vai sumir ou não vai nem existir naquela criança que desenvolveu uma consciência fonológica. Por quê? Quais as dificuldades e como? Vamos lá. Quando você ensina a criança a perceber o som, vamos voltar lá no som do C, que é o sonzinho talvez mais difícil para as mamães e mais difícil até para a criança. Um erro muito comum, gente, é ensinar a ordem alfabética. Por quê? A, B, C. Olha lá, o C está no início do alfabeto. E no meu material, o C está lá no final. É quase um dos últimos fonemas que eu ensino. Por quê? Porque ele tem uma variação muito grande. Porque um bebê não... Pensa num bebê que está começando a falar. A Luísa agora aqui tá virando uma tagarela nata. Fala tudo. Ela não começou a falar carro, casa. Quais são as primeiras palavras que os bebês balbuciam? Mamãe, papai. Olha aí, o que vem? Vem o P, vem o M, o D, né? Dá, essa palavrinha não sai nunca, né? Dá. Então, são esses fonemas cuja articulação utilizada são mais fáceis de pronunciar, né? E aí a criança tem uma facilidade em aprender. Então vamos lá, vamos aproveitar essa facilidade, vamos ensinar esses primeiro. E aí quando a criança ganhar uma confiança, a gente avança, tá? No finalzinho eu vou voltar sobre essa questão da confiança que é chave. Então o que acontece, gente? Trabalhar a ordem alfabética pode confundir a criança. Pode exigir dela algo que ela não está ainda pronta para fazer, tá? Uma outra coisa que eu quero até falar aqui para vocês é sobre a questão do tempo. Lembra que eu falei que cada criança aprende num tempo? Então, o que vai acontecer é que se você não respeita esse tempo, a criança pode travar também, né? Então, a consciência fonológica, ela precisa ser desenvolvida desde pequenininho, porque aí vai ser algo natural para a criança, ela não vai ter problema em chegar lá naquela fase de aprender a consolidar ali a alfabetização e ser tudo novo para ela, né? Aí vocês me perguntam assim, qual é a idade para alfabetizar uma criança? 6 anos? 7 anos? Eu costumo dizer que a idade correta para você alfabetizar uma criança é a idade que ela demonstra que está pronta para ser alfabetizada. Grazi, mas como eu vou saber que minha criança está pronta para ser alfabetizada? Bom, nós estamos falando de estímulos. Uma criança que é estimulada desde o berço, ela já está acostumada com esses estímulos e quando ela tiver com a consciência fonêmica bem aguçada, que é entender que cada letrinha tem seus sons e saber que aquele som é aquela letrinha, por exemplo, ela ouviu, vamos pegar o Pedro, Luísa, ela já sabe que o nome dela tem esse L. E aí, é claro que eu estou dando um exemplo absurdo aqui, ela ainda é bebê. Mas aí, quando ela perceber que um outro nome, vamos dizer, quando ela estiver lá para os seus 3, 4 anos, que ela fala assim, olha, mamãe, Lua, parece com Luísa. Ó, já é a consciência fonológica funcionando, porque ela já está pensando nos sons. E aí,
Quando, por exemplo, o Pedro chegou para mim e percebeu uma palavra que tinha P no meio da palavra, e ele falou assim, mãe, é igual o meu nome, né? Olha, já estava no meio. Então, é um pouco mais difícil, já estava mais aguçado. Eu falei, opa, então ele já está demonstrando que está pronto para avançar e consolidar aí o aprendizado da leitura. Né? Quando a gente respeita isso, a gente não queima etapas e aí minimiza a quantidade de problemas futuros ou até mesmo impede que esses problemas ocorram, tá? E é esse o objetivo. Então, gente, quando nós desenvolvemos uma boa consciência fonológica sem pular etapas, a gente faz com que essa criança tenha recursos para consolidar uma alfabetização. Ah, mas e agora? Pulou etapa, não desenvolveu a consciência fonológica, o que eu faço? Primeiro, não desespere. Tem jeito sim. E eu ouso dizer que a maioria dos transtornos aí, das dificuldades que vocês estão enfrentando para ensinar os filhos a desenvolver a leitura, pode ser proveniente, sim, de uma consciência fonológica mal desenvolvida, né? A maioria dos atrasos no processo de leitura e de escrita estão ligados a uma falha lá nesse desenvolvimento inicial da consciência fonológica. Então, voltar a esse ponto é fundamental. Desenvolver, trabalhar essa consciência fonológica é de extrema necessidade. Por quê? Porque você vai garantir que não ficou nenhuma brecha, que a criança está segura. Porque sabe o que acontece? Quando eu fui aprender a dirigir, né, a tirar minha carteira de habilitação, eu tive muito medo. Na verdade, a minha dificuldade estava mais relacionada ao medo do que a capacidade mesmo de desenvolver ali o que era pedido. E aí, eu consegui desenvolver tudo muito bem, mas na hora de fazer aquele controle de embreagem, uma hora dava certo, outra hora não dava. O meu instrutor achava que eu já tinha aprendido. No fundo, eu pensava assim, não aprendi esse negócio direito, porque eu nunca sei se vai dar certo. Eu fico assim, ai, será que vai dar certo? Por quê? Porque eu estava insegura. E a minha insegurança era o fruto de um ensinamento que não foi consolidado. E muitas vezes é isso que acontece com as nossas crianças. Nós ensinamos, achamos que elas aprenderam, ou até elas aprenderam um conceito. Eu sabia o conceito, eu sabia que um pé tinha que ir levantando bem devagar, enquanto o outro ia abaixando devagar na mesma proporção. Eu sabia a teoria. E eu sabia fazer, mas eu não tinha amadurecido, consolidado aquele aprendizado. Resultado, fui reprovada no exame. E aí eu falei, não, então eu tenho que aprender e ter confiança nisso aqui. Se eu não tiver confiança na aula, no exame, muito menos, porque tem toda aquela tensão de estar sendo avaliada, de gente no carro, vendo se está fazendo certo ou não, a cobrança, se passou ou não. Então, assim, a tensão do exercício já era grande, a tensão do momento de avaliação era maior ainda. Se eu não conseguisse fazer bem ali na hora do exercício, significa que eu não aprendi. E eu falei, então é isso mesmo, eu tenho que ter segurança para fazer. E é isso, gente, que as nossas crianças precisam. Elas precisam ter segurança e confiança para desenvolver aquela habilidade. Então, talvez foi ensinado, mas não foi consolidado, tá? Então, a gente precisa se atentar a isso. E aí, voltar e permitir que consolide cada etapa vai destravar muitas coisas aí que você pensou que era um bicho de 7 cabeças e que não ia dar conta, e você vai perceber que a criança vai avançar e vai fluir com tranquilidade, com naturalidade, tá? Esse é o meu desejo para vocês. Então, eu vou finalizar aqui essa questão da teoria da consciência fonológica. Não se preocupem que não é tudo hoje. Amanhã eu volto com alguns termos essenciais para ensinar para vocês como fazer uma sondagem para identificar esses tópicos que são tão importantes. Porque eu estou falando aqui do que é importante, mas vocês precisam saber o que é importante para analisar e avaliar se a criança desenvolveu ou não. Né? Porque vocês precisam saber se foi desenvolvido. Como que vai saber? Através da sondagem. E é isso que eu vou tratar na aula de amanhã. Bom, antes de responder aquelas perguntas que ficaram ali,
finalizando sobre a questão da consciência fonológica, cada criança, ela vai ter um tempo, tá? Então, não adianta você pensar assim, há tantos meses eu vou desenvolver a consciência fonológica, ou com essa idade a criança tem que fazer isso, não. Tem variações de estímulo, tem variação de criança. O que você precisa fazer é oferecer o estímulo correto para que a criança consiga, no tempo certo, é esse aqui primeiro, ó. Oferecer o estímulo correto para que em cada fase a criança seja capaz de fazer isso que eu acabei de falar, de aprender, de consolidar para depois avançar. Entenderam? Então, assim, saber qual é o estímulo e qual é o estímulo que a criança precisa, como ela precisa, é fundamental. Um exemplo que eu dou muito, esse material que eu desenvolvi para ajudar aos pais a alfabetizar os filhos, é o mesmo material que pode ser utilizado para crianças de 4 a 8 anos. Como? A diferença está no estímulo de cada atividade. Por isso existe o curso. Por isso que você precisa saber como estimular, né? Não adianta você pegar a mesma atividade e falar assim, poxa, mas aí a criança tal aprendeu e a outra não. E aí vamos lá retomar a nossa pergunta inicial. Por que algumas crianças aprendem e outras não? Vocês já conseguiram descobrir, depois de tantos insights aqui, né, sobre o que atrapalha, o que ajuda, o que uma precisa e a outra não, o que então faz com que uma criança aprenda e outra não? Cada criança tem seu tempo. E aí você pegar o mesmo estímulo para crianças diferentes ou o mesmo tempo para crianças diferentes, umas irão aprender e outras não. Todas as crianças são capazes de aprender. Então, o que fazer para que essa criança aprenda? Oferecer o estímulo e o tempo adequado de aprendizado. Isso é a chave, né? Isso é a diferença. Por que umas aprendem? Porque elas foram estimuladas exatamente segundo aquela necessidade que ela tinha. E por que outras não? Porque a necessidade daquela criança era diferente do estímulo que ela recebeu. Por isso, nós não podemos padronizar e oferecer o mesmo estímulo sempre. Nós precisamos altercar e fazer com que vários estímulos sejam entregues para crianças diferentes numa sala de aula, por exemplo, ou se é o seu filho, você precisa descobrir qual é o estímulo que ele precisa para você oferecer exatamente o estímulo necessário para que ele avance, para que ele aprenda com segurança. Então, essa é a resposta, é a chave da nossa aula de hoje. É oferecer o estímulo correto e respeitar esse tempo de cada criança é fundamental para que todas as crianças aprendam, ok? Então, na aula de amanhã, eu vou ensinar sobre as partes, né, vamos dizer assim, as habilidades ou cohabilidades da consciência fonológica, como você vai analisar isso na sua criança para saber se ela desenvolveu todas essas habilidades e se ela não desenvolveu, como nós vamos desenvolver, então, aquela habilidade, ok? É claro que não é tudo na aula de amanhã, teremos mais 2 aulas também. Na aula de amanhã eu ensino como fazer a sondagem para você descobrir essas habilidades. Ok, vocês vão aprender a fazer a sondagem, eu vou liberar a sondagem para vocês, coloquem em prática, e aí nas aulas seguintes eu ensino a avaliar e a traçar uma meta aí para a gente avançar e fazer com que essas habilidades sejam desenvolvidas, ok? Bom, agora é aquele tempo, perguntas, tá? Já tem algumas aqui. Enquanto eu respondo essas perguntas que eu pulei aqui, que eu falei que ia deixar para o final, se alguém tiver alguma outra pergunta, pode fazer que eu vou respondendo, tá bom? Vamos lá. Minha filha de 5 anos, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Auxiliando uma criança na escrita espelhada. Eu vou fazer então, tá, gente? Eu tô vendo que muita gente tá com dificuldade. Eu vou fazer algo relacionado a isso lá no Instagram para vocês. Pode até ser, talvez, aí uma live depois, né? Quem sabe? Vamos lá. Filho de 5 anos. Ah, sim, essa aqui eu já falei, né? Do tempo do computador. Essa já foi. Dificuldade com a letra C. Vamos lá, vamos ver aqui.
Minha filha tem 5 anos e tem muita dificuldade nessa questão de perceber os sons, né? Sempre que fazemos o estudo, ela confunde a letra C. Eu não sei a idade, tá, Laura? Mas o C realmente ele é um dos fonemas mais complicados, tá? Então, é dando tempo, treinando, que a criança vai assimilar. Eu não gosto de ensinar o C e o Si junto, tá? Eu ensino só o K, Có, o Cu, depois que a criança já assimilou esses fonemas. Quando eu venho introduzindo as variações, aí sim eu apresento essa variação. Tem lá uma historinha para contar ali que o amiguinho E e o amiguinho I faz esse C mudar e o som, né? O K muda o som. Vamos lá. Essa pergunta aqui acho que é a campeã, né? Sabe as letras, mas não consegue formar as palavras. Não é normal, mas é muito comum, tá, Selma? O que a gente, principalmente, eu acho que essa é a dúvida, né? É o anseio aí de talvez 90% das mães. Já sabem as sílabas, mas não conseguem juntar sílabas. Ou então, ai, meu filho não consegue, ele lê, mas ele não entende o que ele leu. Isso tudo, gente, está vinculado, está relacionado a um déficit na consciência fonológica. Por isso que a sondagem de amanhã vai ajudar, Selma. Aí você vai identificar onde seu filho está com dificuldade, porque essa dificuldade de não conseguir formar as letras é porque ele não entendeu, talvez, a formação de palavras, ou ele não entendeu como os sons se juntam para formar novos sons. Isso tudo tem a ver com outros passos anteriores, tá? E aí, quando você corrige lá atrás, esse aqui resolve, alinha, entendeu? Então, nós não vamos nos preocupar em ensiná-lo a formar as palavras. Nós vamos primeiro dar todo o suporte para que ele consiga formar as palavras, ok? Então, a gente vai tratar lá na origem, não só paliativo. O remédio não vai ser só ali para fazer um curativo, não. A gente vai sanar mesmo essa dificuldade, porque senão a gente tampa essa daqui e surge uma outra lá na frente, tá? Então, a gente vai voltar e vai fazer com que a criança tenha condição de avançar sem travar novamente. Senão, ele avança esse daqui e para no próximo, tá? É muito comum, Marcele, a criança perceber o som da vogal. São sons mais aparentes, tá? Então, você continua trabalhando. Aí, o que você faz? Ela vai falar que o som do bó tem som de ó. Já é um avanço, porque ela já está percebendo a vogal. Depois, você faz bem pausadamente. E aí, eu vou aproveitar essa aqui para responder uma outra, que a mãe disse que não sabia os sons, né? Para pronunciar os sons, gente, você fala bem devagar, que aí você percebe. Assim, a gente faz cara de boba mesmo quando a gente está fazendo esses sons, porque é bem lento. Na verdade, ninguém conversa assim, né? Mas é só para até a criança perceber. Depois que ela aprende, a coisa flui naturalmente, flui normalmente. Na hora de fazer esse som do bó, você não faz bó, você faz bem o B primeiro para depois soltar o O. Ela tem que perceber o B. Mas se está no início da consciência fonológica, é normal perceber primeiro o O, não tem problema. Então faz bó, bó, demora um pouquinho no B para ela perceber. E isso tem o O, mas tem mais alguma coisa. Vamos ver o que mais tem? E se ela tiver dificuldade, ajuda aqui a colocar a mão, que faz perceber também esses sons. A variação dessas letras parecidas, né? As articulações ajudam. Agora, vamos lá. Ótimo, aqui tem uma criança que já faz a junção ali das vogais. Se ela já está juntando as vogais, ela já tem o princípio de palavra ali, da união de palavras. Quando ela aprender os próximos fonemas, ela vai deslanchar na leitura rapidinho. Agora aqui, vamos ver. Exatamente, olha, isso aqui é fundamental, gente. A educação infantil é muito importante, porque se a gente pula aqui, aparecem problemas lá na frente, né? Tem que ser muito ótimo aqui para ser excelente lá, né?
Obrigada, alguém falou aqui que gostou da minha voz calma. Queria que os meus filhos também dissessem isso. Claro que a gente fica um pouquinho assim mais, né? Amanhã tem mais aula, então, Joelma, amanhã a gente continua aí com o tema da sondagem. Filha de 4 anos não consegue identificar o número e não sabe o nome completo. Faço jogos, mas ela parece travar. É possível sim. Então, Evelyn, amanhã você vai descobrir quais são os tópicos da consciência fonológica para você avançar gradativamente com ela até que ela tenha segurança para fazer o nome completo, para saber os sons, tá? Não precisa forçar, acho que agora o finalzinho ali da aula já respondeu isso, né? Não adianta forçar para não travar, porque às vezes a gente quer forçar e produz o efeito contrário, tá? Então vai no tempo dela e dá estímulos, que aí você vai ver que ela vai ficar confiante e vai sentir segurança para avançar, tá? Ok, aqui um filho que espelha muitos números, outra pessoa aqui. Gente, é muito comum. O meu também. Agora o Pedro está com 7 anos, mas assim, uma ou outra coisa ele ainda espelha. Letra até que ele não espelha mais. Mas números, às vezes assim, ele mesmo já percebe que errou. Ele, opa, tá errado. Mas ainda dava uma espelhada. Não se preocupem, isso até os 7 anos é normal. Obrigada, algumas pessoas aqui elogiando, né? Espero que vocês realmente tenham gostado. A minha intenção é essa, fazer com que fique claro para vocês, com que vocês percebam o que é simples de resolver, mas que quando a gente não sabe, né, fica algo muito grande, e aí você pensa assim, ai meu Deus, socorro, meu filho não tá lendo, ou então tá travando. Ninguém comentou aqui, mas sabe uma coisa muito comum? Meu filho começou a ler e travou, ele não quer ler mais. Isso é muito comum também, gente. Porque o que acontece? A criança começa a ler, aí as mães, né? Igual o peito ali de pavão, tudo estufado, assim. Meu filho já tá lendo, meu filho já tá lendo, e quer colocar livrinho, quer colocar ali estímulos para a criança, e a criança percebe que ela não dá conta e faz igual eu falei lá, né, na aula da autoescola, dá aquela travada, porque pensa assim, não, eu não consigo, eu não consigo. E aí você vira e fala, consegue sim, isso aí é preguiça, você estava lendo, continua lendo, você sabe. E aí a criança só vai fechando e travando cada vez mais. Então, de novo, tem a ver com estímulo, né? Oferecer as palavras corretas, porque começou a ler, não sai dando o mundo inteiro para ler, faz ele sentir confiança ali nas palavras iniciais. Ele precisa saber que ele é bom naquilo. Opa, eu sei ler, eu sei ler. As mamães, né, que estão usando o material falando assim, minha filha começou a ler o livrinho só de vogais, né? Oi, ei, e aí levou para casa dos avós, saiu lendo para todo mundo. Olha, eu sei ler, quer ver? Eu sei ler. E isso faz com que a criança se sinta confiante. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos fazer com que os nossos filhos sintam confiança. E é sobre isso a tarefinha de hoje. Vocês acharam que não ia ter tarefa? Falei esse tanto aqui. Claro que eu vou deixar alguma coisa para vocês colocarem em prática, né? Então, vamos lá. A tarefinha de hoje, eu quero que vocês façam aí uma análise é claro, gente, já vou falar, né? Todo mundo tem, até eu tive aqui alguma coisa que foi diferente, atípica, né? Porque o nosso ano hoje, esse ano, né, de 2020, foi atípico, né? Passamos por uma pandemia, ficamos em casa. Para os adultos gerenciar isso tudo já é complicado, imagina para as crianças, né? Mas o que eu quero que vocês façam para essa aula amanhã eu quero que vocês já tenham em mente assim, meu filho está com alguma dificuldade. Lembra que no início da aula eu mencionei que essa dificuldade ela tem vários fatores, né? Várias origens, né? Ela pode ser emocional, ela pode ser cognitiva, ela pode ser orgânica. Então eu quero que você faça essa análise de pensar assim: meu filho sofreu algum trauma e isso fez com que ele travasse completamente, né? Teve algumas mães que me procuraram, né? Eu já tenho ajudado mamães e falou assim: meu filho viu um filme indevido na escola e aquilo ali, ele chegou, teve pesadelo, ficou com trauma de escola, enfim. Ele teve problema com isso. E a mãe teve que fazer, assim, todo um trabalho para que a criança desassociasse
aquela sensação negativa que foi atribuída ali, né? Tem como apagar, assim, pegar uma borrachinha ou então tomar um remédio? Não. Memórias ruins são substituídas por memórias boas quando a gente vai inundando o nosso cérebro de memórias boas. Quando não tiver mais espaço para ele guardar mais memórias boas, ele vai ter que jogar fora, fazer a limpeza, aquela faxina, né? Aí ele vai ter que jogar fora aquela sensação ruim, aquela memória ruim que ele guardou, para colocar uma memória boa no lugar. Então, memórias que não são tão boas assim, memórias traumáticas, só conseguem ser substituídas por memórias boas à medida que a gente vai fazendo esse trabalho aí de acrescentar memórias novas, né? Então, aproveite para ter tempo de qualidade com seus filhos, de interagir. Eu sei que é um tempo de muita cobrança, né? Se as mamães aí já tinham trabalhos, com a quarentena ficou redobrado, né? A gente teve que se reinventar, professores tiveram que se reinventar, mães, pessoas trabalhando home office, enfim, todos, né? Tivemos que nos readequar. Então, eu quero que você faça essa avaliação, assim, como anda o emocional da sua criança, né? Tá sentindo porque você tá tendo que, talvez, dar mais atenção para um filho mais velho ali, que está com muita tarefa, muita demanda, e aí ele sentiu que, opa, não tô recebendo tanta atenção igual minha mãe me dava antes, enfim. Veja isso, faça essa análise para ver se tem algum fator aí, se foi algum trauma, até mesmo dessa questão de aula online, sentiu falta da professora, dos amigos, sentiu um pouco essa questão do confinamento, né? Então, vamos fazer essa reflexão e ver se tem alguma coisa emocional travando aí. Porque se for cognitivo, amanhã a gente resolve, tá bom? Então, eu espero vocês na live, na nossa aula de amanhã, para aprender sobre a sondagem, aprender o que é necessário avaliar nessa fase de alfabetização, quais são os pontos que são essenciais, não podem faltar, tá? E aí, na aula de amanhã, eu ensino como aplicar essa sondagem e espero que vocês façam a sondagem com as crianças, tá? Então, faz esse exercíciozinho que eu deixei hoje e amanhã a gente vê o lado cognitivo, tá? Algumas outras perguntinhas que apareceram aqui ainda em tempo. Vamos lá. O meu tem 6 anos, junta sílabas, faz palavras, mas não desenvolveu a leitura de frases. Consciência fonológica também. Ele precisa entender o que ele está lendo, tá? Tem que fazer sentido para ele. Só juntar, pode ser que ele não... Lembra que lá no início eu falei sobre alfabetização e letramento? Ele precisa se apropriar daquilo que ele leu e fazer sentido para ele, fazer parte da vivência dele, tá? Isso é com treino e tem alguma coisa aí que não foi desenvolvida e amanhã você vai conseguir descobrir de acordo com os passos lá da sondagem e trabalhar muito bem isso, ele vai avançar com certeza. Filha de 5 anos, ainda não associa o som à letra. Quando digo F, ela trava e pergunta qual é o F mesmo. Olha, escolha as palavras não, os sons das letras que ela tem mais dificuldade, trabalha um pouquinho mais e vai devagar. Tá? Não tenta tudo ao mesmo tempo. Escolha um conjunto de 4 consoantes. Trabalhe muito bem aquelas consoantes, até que você tenha certeza que ela já sabe aquelas. Aí, bora para mais 4. Pega um outro conjunto ali, trabalha outras e vai fazendo assim. Porque, afinal de contas, são muitas letras, né? Pode ser que ela não tenha ainda associado. E uma coisa que ajuda muito, Liniane, é você fazer essa associação do visual, que a gente já faz, que mostra a letra, do som, e aí você vai agregar aí o sonoro, o visual com o articulatório. Mostra para ela que o F é aquele que faz assim, ó. Olha, não tem som aqui, mas tem ventinho aqui. Então, faz vento e não faz cosquinha. E aí você vai
utilizando, porque aí ela vai, além de saber a imagem da letra, o som da letra, ela vai pensar qual é a parte do corpo que ela precisa utilizar para emitir aquele som dessa letrinha que você está falando, ok? Isso ajuda muito, tá? Confunde e troca, né? Outra mamãe falando aqui que ainda confunde as letras. Isso tudo é consciência fonológica. E aí você vai descobrir onde foi ali ou mal feito ou não foi feito para a gente fazer, consolidar e a criança avançar com segurança. Porque se ela não sabe qual é a letra agora, lá na frente, na hora de escrever a palavrinha, ela vai ficar, e agora? É vaca? Vaca é com F ou é com V? Ela vai ficar na dúvida também. Então, a gente não vai sair empurrando problemas lá para frente. A gente vai resolver esses problemas, tá bom? Ensinar os sons das letras. Meu Deus! Se vocês tiverem dificuldade com algum som, pode me perguntar que eu ensino. Mas, assim, não dá para eu ensinar todos os sons, né? E quando você fala bem pausadamente, você consegue, Regina, saber esses sons, tá? É mais fácil descobrir qual é o som. Ok, então, gente, acho que respondi todas as perguntas. Amanhã a gente se encontra, então, para responder os questionáriozinhos ali da sondagem das crianças, tá? Vou ensinar para vocês como fazer uma sondagem e como avaliar aí o que foi desenvolvido e o que não foi. E aí vocês verão que a criança vai demonstrar lá nas atividades isso aí mesmo que vocês estão falando, que elas estão apresentando como dificuldade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha acrescentado, né, aí um saber novo para vocês e que isso ajude a desenvolver aí a alfabetização dos seus filhos, tá bom? Um grande abraço, obrigado por terem ficado comigo até aqui e até amanhã.